Ok, então oficialmente agora boas-vindas à nossa segunda reunião online aqui do Gaia Education, o Dimensão Social, né? O programa já está, a gente acabou de passar pelo módulo 1, fechamos ontem o módulo e hoje nós iniciaremos o módulo 2. Então, a pauta para o nosso encontro aqui hoje vai ser um breve check-in de como é que está a respeito do módulo 1. Vou abrir um espaço para a gente tirar dúvidas, se elas tiverem, alguma coisa que não ficou bem compreendida, alguma questão metodológica sobre atividades, o que for. E aí depois eu faço uma introdução rápida sobre o módulo 2 e a gente abre para um diálogo, tá bom? Então, vamos começar com isso. Vamos checar como é que foi o módulo 1 até agora. Eu vi que vários de vocês conseguiram participar no fórum de diálogos, né? Lembrando que a gente tinha aquele fórum inicial só de apresentação e depois o fórum de diálogos do módulo 1 e tem aquele terceiro fórum que é só de anúncios, né? Naquele só eu consigo postar, ou os tutores, vai só como recados para vocês, tá? Agora, em termos de atividade, eu vi que poucos de vocês conseguiram entregar no prazo, né, que era até ontem. E lembrando que o acordo é que se a gente entrega no prazo, o feedback vem do tutor. Se a gente não entregar no prazo, não tem problema, vocês podem entregar todas as atividades que quiser no último dia, né, vai que a vida mudou, foi necessário cuidar de outras coisas, você pode entregar tudo até o último dia sem o menor problema para fins de certificação, tá? Isso vai ser considerado. Agora, isso acumula muito, né? Então não tem como exigir que depois um tutor fique ainda um período além. Então, queria entender, né, se está tudo bem compreendido a respeito disso, das atividades, se estão cientes, e, ao mesmo tempo, dúvidas que possam ter sobre o conteúdo em si, sobre o que a gente andou conversando, sobre o que estava na apostila, tá? Vou sugerir quem tiver sobre essas duas questões, né? Alguma coisa para falar agora, deixa o nome aqui no chat, que aí a gente vai ter uma ordem de pessoas que vão falar, e podem abrir, o primeiro que quiser já pode abrir o microfone e começar, tá? Os outros podem deixar o nome ali. Se não tiver nada, a gente vai seguir em frente. Sim, olha, eu tenho uma dúvida, Manu. Ontem, quando eu fiz e coloquei lá no portal a reflexão final, embora fosse, acho que eram 10 horas, alguma coisa assim, bem tarde, tinha uma mensagem dizendo no portal que estava 6 horas atrasado. Então, acho que tem uma questão de fuso horário, embora a gente fale que a 27 é considerado, a 27 é meia-noite, né? Então, mas no portal me chamou a atenção, tem um alertazinho dizendo, ó, está atrasado. Uhum. Fica registrado aí para a gente também. Tá. Então, o sistema ele faz um controle automático, mas eu não vou considerar tanto isso. Fiquem tranquilos com essa questão de, postei às 2 da manhã que seja do Brasil. Tá? Em geral, eu vou considerar amanhã do dia seguinte. Tá? Então, mesmo que você tenha postado na madrugada, e o sistema, como ele está baseado na Europa, ele está sempre 3 ou 4 horas, né, na nossa frente. Então, pode acontecer isso, mas não se preocupem sobre isso, tá? E a outra questão que é comum terem perguntas é que daqui a pouco vocês vão começar a ver que o sistema vai dizer que vocês só fizeram 20% do curso e vocês já fizeram tudo, né? Entregaram lá na frente, vamos supor, entregaram todas as atividades, estão com tudo certinho, e ele vai continuar acusando um percentual abaixo. Desconsiderem isso, tá? Isso é porque o Moodle, que é essa plataforma, ela está feita para analisar vários outros aspectos. Ela realmente serve como uma sala de aula, se a gente quiser fazer assim. Mas a gente não vai considerar se você leu, exatamente clicou em todos os links, e ele fica considerando isso, tá? Então, fiquem bem tranquilos de não ficar preocupado que ele está acusando que foi depois ou que não fez tudo, tá? Vamos lá. Renato quer falar, né? Estela, aconteceu mesmo com você, eu vi aqui, então tá tudo ok, não se preocupa, tá? Todo mundo que entregou até agora de manhã vai estar valendo como no prazo. Pode ir, Renata.
A minha primeira pergunta era exatamente essa, porque foi 2 horas da manhã, foi exatamente isso que aconteceu comigo. E a outra é, assim, até um feedback super positivo, mas até compartilhar com todo mundo, né? Como é difícil colocar em 2 páginas a riqueza e a vastidão de coisa que a gente teve acesso nessa semana, né? E aí a gente tem que fazer escolhas, né? E aí dá aquela sensação assim, nossa, tanta coisa importante que eu não coloquei. Será que eu estou mal de poder de síntese? Mas eu assim, eu sou suficiente, né? Era muita coisa, maravilhoso, e eu fiz uma escolha por alguns temas, né? De discorrer naquelas 2 páginas. Só saber se é por aí mesmo, né? Uhum. Isso. Bom, então, outra coisa que a gente sai do formato tradicional acadêmico, né? Numa análise de entregas, vocês seriam avaliados por nota, digamos assim, né? Você tem que alcançar uma nota X para passar ou não passar. Isso não tem aqui. O que a gente quer, na verdade, é cuidar, né? Não é nem avaliar, monitorar, mas é cuidar, é que você esteja participando, né? Que você esteja atento ao que a gente está falando, dialogando conosco no fórum, e sim, fazendo um questionário lá que tem umas perguntinhas, em geral são bem simples, algumas eu diria até que a gente precisava até rever um pouco como as opções de respostas, né? Vocês vão começar a se deparar com opções de respostas que são óbvias, que não são. Mas por quê? Porque não importa, de fato, se você alcançou X% de acerto naquilo, né? O importante é você reforçar o conteúdo. Aquilo serve para você ler de novo certas coisas. Tá? Então, não tem esse tipo de avaliação de nota, inclusive na reflexão. Tá? Vai ser considerado entregue. Claro que o feedback que eu enviar, os tutores, né, que enviam, a gente vai olhar um pouco a qualidade daquilo, né? Mas você pode escolher, por exemplo, a gente vai entrar no módulo 2, que são muitos temas. Isso é algo até que a gente está revendo para as próximas edições. Mas são muitos temas. Você pode fazer a reflexão do módulo 2 sobre um único tema do módulo, né? Você escolhe um recortezinho de alguma coisa que foi significativo e escreve. Não precisa ser 2 páginas também, uma sugestão. Claro que se você mandar um parágrafo só, não chega a ser uma grande reflexão, né? Parece que foi só uma coisa assim que aconteceu, um ahá, né, que a gente diz, um insight breve. Então, a gente gostaria de entender como que isso está cuidando, está sendo aplicado na sua vida, né? Mas se der uma página, um pouco menos, um pouco mais, se der 2, se der 3, tudo bem também, tá? Então, não precisa se preocupar com isso. Carol? Desculpa, Isabel, deixa eu só ver aqui, percebi que você adiciona. Tá, entendi. Ele é meio confuso nessa coisa de adicionar os arquivos para entrega, tá? Então, pode ser que quem ainda não fez e for fazer, encontre alguma dificuldade. Então, o primeiro ponto, até que já aconteceu, eu preciso que vocês entreguem lá na plataforma. Não adianta mandar para mim por e-mail, tá? Então, se você não conseguiu, você foi fazer, não conseguiu, deu um problema, como aconteceu com a Sanai ontem, né, Sanai? Não sei se ainda está aqui. Ela me mandou, me avisou por Zap, eu disse, tudo bem, vamos considerar como entregue, tá? Não se preocupa com o prazo, mas vamos resolver de postar na plataforma, porque é preciso para que tudo aconteça por lá, tá? Então, ali na hora de anexar, se der algum probleminha, não entender, você tem que clicar de novo no finalizar, é isso mesmo que a Isabel já identificou que é meio confuso, qualquer pessoa que tiver dificuldade, me chama, se quiser no Zap ou o que for, e a gente, juntos, pega o jeito ali de você fazer esse envio, tá? Carol, então. Oi, eu tenho uma dúvida ali do fórum. Aquela parte do fórum, dessa primeira etapa, vai continuar ali para a gente voltar e reler, se a gente quiser, ou a gente não consegue mais acessar? Fica, tá. Essa era a minha dúvida. Fica. À medida que a gente for passando por cada módulo, eu vou abrir um novo tópico, né? Que a plataforma chama cada uma daquelas salinhas dentro do fórum de diálogo de tópicos. Então, eu vou abrir o tópico agora do módulo 2. Tudo que for relativo ao módulo 2, vamos cuidar de escrever no módulo 2, mas o módulo 1 continua aberto, tá? É importante que cada um poste pelo menos uma mensagem,
Tá? Isso é o outro critério, né, de avaliação para certificação, pelo menos um comentário por módulo. Tá? Então, se você não conseguiu agora, de novo, né, se chegou lá no final, não fez nada e quiser fazer o comentário dos 5 módulos na mesma semana, ok. Tá? Isso vai ser considerado, não se preocupe. Mas o ideal é ir junto com a turma para a gente trocar ideia. Tá? Então, ele não só fica disponível cumulativamente, né? O módulo 1 vai ficar até o final aberto, como depois que nós acabarmos o curso, ele vai seguir, em geral, por mais uns bons meses, uns 6 meses, pelo menos, a gente garante que a plataforma vai estar no ar. Tá? Você vai poder entrar de novo, acessar de novo. Agora, se tem coisas que são valiosas para você ali no fórum, a sugestão é que vocês já salvem isso. Tá? Por isso que eu perguntei. Copy-paste, cria um arquivinho. Isso. Sim, pode fazer isso também. Tá, tá, obrigada. Mas vocês têm isso para fazer até o final do curso, não se preocupe. Áurea, então, e acho que é a última, né? Pode falar. Eu tive problema semana passada, não consegui acessar a aula online. E eu não sei se isso foi dito na aula, que na hora de fazer a redação, eu sou muito simplista, assim, eu não consigo, eu tento fazer tudo muito prático, assim, sabe? Eu não consigo pensar. Só que aconteceu comigo também, tinha muita coisa para escrever, só que eu fiquei numa dúvida, eu não sabia se era para a gente colocar em terceiro tempo ou se era para eu falar, assim, uma experiência minha, sabe? Assim, em primeira pessoa. Coisas da minha forma de pensar, sabe? Ou era para eu fazer algo assim em terceira pessoa, contar alguma coisa, entendeu? Eu não sabia. Eu coloquei em primeira pessoa, mas eu não sabia se era dessa forma, se era para eu expressar o meu pensamento, entendeu? Tá. Não tem certo ou errado. É como vocês preferirem, tá? Se você quiser fazer algo como uma narrativa, né, impessoal, é claro que ali não é o espaço para a gente, vamos dizer assim, dar uma aula, né? Que a nossa reflexão vire uma exposição de um saber cheio de fontes e referências como um trabalho acadêmico. Nada disso, tá? Fica bem tranquilo, é bem informal, tá? Pode ser bem criativo, inclusive. Tá? Se você quiser adicionar umas imagens, eventualmente alguém entrega em forma de poesia, por exemplo, né? ou meio um formato, né, de literário, meio prosa. Fiquem super tranquilos, é como vocês quiserem, tá? Não é nada acadêmico. O importante é, refletiu a respeito do que a gente falou? O que você gostaria de comentar sobre isso? Nesse momento, o que você fica mais contente de falar? Pode ser contar um caos da sua vida e como que esse conteúdo se relaciona, tá? Pode ser dar... enfim, tá? Acho que já comentei, né? Da forma criativa que vocês quiserem, fiquem à vontade. Tá? Foi, pessoal? Alguma outra dúvida a respeito módulo 1, metodologia? Então, tá. Então, acho que a gente passa para o módulo 2. Bom, eu vou abrir o módulo 2 na plataforma depois agora da reunião. Não abri antes, porque eventualmente, né, a pessoa já dá uma olhadinha e fica curiosa e inquieta, talvez. Então, eu deixo para abrir um pouquinho depois. Mas, eventualmente, se a nossa reunião não for bem no primeiro dia, eu vou abrir antes, sim. Tá? E eu vou tentar partilhar aqui a tela para mostrar alguma coisinha aqui sobre o módulo. Tá? A primeira coisa então, que eu queria dizer é que o módulo 2 ele é muito grande, em termos de volume de conteúdo. E ele pega, basicamente, o que em outros programas do Gaia nós colocamos em 4 temas separados. Né? Ele tem ali mais ou menos uns 4 temas dentro dele. O primeiro é comunicação. E tudo que isso envolve, né? A nossa comunicação interpessoal, tá? Especialmente, né, nesse aspecto, mas também a nossa comunicação intrapessoal, aquilo que é dentro de você mesmo, vamos dizer assim, né? Como é que a gente se entende. A gente vai falar bastante sobre governança, ou seja, como é que grupos se organizam para trabalhar juntos. Grupos que não querem ter aquela lógica hierárquica, chefe, né? Voz e comando, enfim.
Então, tomada de decisões participativas, formas de organização social. A gente vai falar também de facilitação, que é algo que permeia um pouco esse trabalho de grupos, não só a figura do facilitador, mas as técnicas, né, digamos assim, a função, o que se espera de uma facilitação, para que isso possa estar, inclusive, diluído entre todos. E também um tanto sobre conflito, que a gente já começou a tocar um pouco agora no módulo 1, mas a gente vai olhar alguns aspectos específicos, questões de ranking e tudo mais. Bom, como ele é grande, de novo, vai ficar algumas coisas talvez não comentadas no fórum, como, por exemplo, no módulo 1, vocês devem ter percebido que eu não comentei de todos os temas. Módulo 1, vamos pegar um exemplo, né? Ele foca um tanto sobre a questão dos grupos clarearem a sua missão, visão, né, e tudo mais, que hoje em dia é até tratado mais em termos de propósito, né? É algo mais simples, mas que está lá. Antigamente era comum colocar a missão na parede, né, para aquilo nos guiar. Hoje em dia a gente usa mais isso. Eu acabei não falando muito disso, né? Mas se alguém sente que esse conteúdo quer trabalhar um pouco mais ele, quer perguntar, quer investigar, leva lá para o fórum, coloca uma pergunta sua e eu vou começar a dialogar com você em cima daquilo, tá? Então, para o módulo 2, o primeiro pedido é esse. A gente não vai, em 10 dias, conseguir olhar tudo com qualidade, mas fique atento ao que te chama atenção e chame isso para conversa. Bom, hoje aqui eu vou tentar rapidinho aqui, vamos ver se vai compartilhar com vocês. Tá indo. Vocês já estão vendo a tela ou não, né? Ah, tá, acho que eu entendi. Tá vendo agora umas mãozinhas escrito comunicação? Ok. Beleza. Sim. Vou querer falar um pouquinho sobre comunicação, tá? É algo que eu acredito que está na base de qualquer interação humana. O que é a comunicação? Não a comunicação externa, né? A comunicação voltada para o marketing ou esse tipo, mas a comunicação como uma forma de duas pessoas se entenderem ou um grupo se entender. Como que nós expressamos as nossas necessidades, como que nós cuidamos do que precisa ser trabalhado num grupo, é através da comunicação. E se a gente não olhar, não começar mudando a chavinha nisso, né, muito é consequência da falta de, digamos assim. Então, para quem já me viu falando isso em programas presenciais, que eu sei que tem alguns aqui que tiveram programas presenciais comigo, vão lembrar disso aqui que eu já trouxe, ó, que é uma diferenciação entre uma forma de comunicação defensiva, que é o nosso padrão, infelizmente, ou uma forma de comunicação colaborativa. Tá? O que eu entendo por algo que é defensivo? Imagina que estamos eu e você, eu e duas pessoas, num diálogo ali que entra numa questão de discordância, vamos dizer assim, né? Que a gente não está se entendendo. Então, o normal é achar que essa comunicação vai levar a uma situação de ganha-perde, como se a gente buscasse quem tem razão. E aí a gente começa a argumentar para o outro, querendo trazer para o outro uma forma quase que de competição, numa forma de que você traz mais argumentos, o outro rebate, fica aquele bate-rebate, e é como se nós acreditássemos que existe a verdade, que existe uma verdade, que existe algo ali que um não está entendendo o outro, mas que daqui a pouco a gente vai chegar na verdade dos fatos. E esse processo todo é um processo de convencimento do outro. É uma busca por tentar trazer os argumentos para que você perceba o que eu estou falando, que você não está me entendendo. Então, calma aí, eu vou repetir aqui para você, vou te falar de outra forma, e você vai tentando trazer o outro para o seu lado. Isso é uma discussão, ou um debate, que, como eu já falei, vira um bate-rebate, e que muitas vezes vira um embate, vira uma luta mesmo ali. É bem o padrão debate político, digamos assim, de quando um traz uma coisa, aí o outro pega o que ele falou, então a sua escuta não é de fato de tudo que a pessoa está trazendo, ela é uma escuta seletiva que busca pegar o que o outro falou, que ali eu posso mostrar que ele está errado, sabe? Ali eu posso pegar para dar
a rasteira, né? Se for uma coisa de realmente duas pessoas buscando, imagina que nem sempre é um contra o outro, mas imagina numa reunião de trabalho onde a gente tem que solucionar um problema e você trouxe uma proposta e o seu colega trouxe outra. E aí, muitas vezes, né, em vez de buscar a comunhão do que é o melhor de tudo, cada um fica defendendo a sua e atacando a do outro, né, mostrando por que a do outro está ruim, por que o que você está falando é fraco, por que você está trazendo que não condiz com a realidade, né, e por aí vai. Então, a nossa escuta não é uma escuta ativa, como a gente chama, é uma escuta seletiva. Né? Isso é algo que a gente trabalha muito no Gaia Education, a escuta ativa, a escuta empática, a escuta em que você procura ouvir não o que te favorece, né? Você procura ouvir justamente o que você nem sabe se o outro está dizendo. Você busca com o outro fazer emergir melhor, fazer aparecer melhor as informações, né? A voz da pessoa. E no final dessa comunicação defensiva, em geral, a gente chega no padrão concordo ou discordo. Né? Como se no final a gente tivesse que se entender, tivesse que encontrar, afinal, qual é a verdade, e mesmo que a verdade seja a comunhão das duas falas, parece que o objetivo final aqui era a gente concordar. Né? A gente chegar numa coisa que sai os dois dizendo, é isso, finalmente. Ou, o que muitas vezes acontece, né, e não raro, a gente discordar e isso começar um conflito, ou se não começa um conflito, fica também aquela coisa meio velada, né? Aquela coisa de que hoje é muito comum a frase, né, do concordamos em discordar, né? Como dizendo, bom, vamos parar por aqui, acabou aqui mesmo, você não vai me convencer, nem eu vou te convencer, deixa para lá, somos diferentes, e aí a gente quase que inverte, né, a questão da diversidade que a gente veio falando como algo que é uma riqueza e usa ela para justificar o que no fundo é uma segregação, né? O que no fundo é o início de uma separação, é o início de partidos, né? Não concordemos com isso, então iremos uns para um lado, uns para o outro. Tá? Isso aqui não colabora, né? Não reforça um padrão de compreensão humana, né? Um padrão que realmente vai nos ajudar a trabalhar de forma mais horizontal, circular, não hierárquica. Já a comunicação colaborativa, acho que já apareceu aqui para vocês, né, em branquinho, eu vou fazer um contraponto ali, ó, termo a termo, para a gente fazer uma mudança de lógica, digamos assim, né? Sobre a nossa comunicação. Então, assim, a premissa é que ambos podemos ganhar, entre aspas, né? E mais do que ganha-ganha, pode ser ganha-ganha-ganha. Ganho eu, ganho você, no sentido, né, de ser acrescido de algo, e ganha o sistema, ganha o problema que a gente estava querendo solucionar, ganha a empresa do qual todos fazemos parte, né, ou o grupo. Para fazer isso, a gente vai ter que entrar numa lógica cooperativa, obviamente. E o primeiro ponto a reconhecer é que não existe uma verdade. As verdades são sempre relativas, sempre. Até física, né? Até de olhar hoje em dia, a compreensão da realidade é relativa. Né? Não precisamos pegar teorias quânticas nem nada para isso, mas tudo parte do ponto do observador, né? De como que você encara a situação. Então, quando nós estamos conversando, meu objetivo não é convencer você. Meu objetivo não é te fazer ver aquilo que, né? É simplesmente compartilhar como que eu vejo a situação. Então, imagina uma seguinte metáfora. Imagina que eu estou de um lado, imagina um vale, né? 2 morros, assim, com um vale no meio, e eu estou num dos morros, olhando para aquele vale lá embaixo. Do ponto de vista que eu estou, eu vejo certas coisas no vale que você, por estar lá do outro lado do morro, não vê. Simples assim. Então, meu objetivo é enriquecer a sua visão. É muito comum que a gente se sinta ameaçado pela voz do outro, né? E por isso a gente se defende, por isso que é defensivo, por isso que é uma competição, porque parece que se o coleguinha tiver a melhor ideia, é ele que vai ganhar a promoção na empresa, né? Se no grupo você fizer
do jeito que você sugeriu, as coisas vão ser sempre do seu jeito. A gente tem medo, de certa forma, de que se eu não defender o meu ponto de vista, eu vou ser oprimido ou suprimido da conversa. E isso é verdade. Em muitos ambientes de grupo, né? Muitos ambientes, principalmente corporativos, governamentais, onde a questão partidária é forte, né? Onde as disputas de poder são fortes, isso é verdade. Mas se a gente mantiver essa lógica, a gente não vai mudar o paradigma da nossa interação social. Tá? Então, a gente precisa voltar para a crença de que se o outro está trazendo uma visão diferente da minha, o que isso significa? Visão diferente da minha, é uma riqueza. Ele está conseguindo me mostrar algo que eu não consigo. Não precisa de uma metáfora de um vale e 2 morros tão distantes. Né? Numa mesma sala, se a gente for descrever o que está no centro, cada um está vendo de um lado. É aquela piada, né, dos cegos agarrados no elefante, cada um descrevendo de um jeito. Né? Um descreve que ele é fino e comprido, porque está segurando o rabo. Outro descreve que ele é mole e grande, porque está segurando a orelha. Outro descreve que ele é pesado e peludo, porque está na pata. Enfim, tudo é o elefante. Né? Não tem uma verdade. Não, o elefante é sempre uma coisinha fininha, compridinha, que não é, né? Isso é só o rabo do elefante. Então, se a gente começar a acreditar que, de fato, a compreensão de cada realidade é muito além do que a minha visão consegue abarcar, eu vou sempre considerar a voz do outro uma partilha que me enriquece. Eu não preciso rebater, eu não preciso discutir, eu posso dialogar. Né? E ali, nessa palavra, de 2, né? E logos, de verdade, já está implícito o que a gente está falando. Existem sempre 2 verdades, existem sempre mais de 2. Tá? Agora, fazer essa troca de vocabulário já é salutar. Né? Em geral, a gente diz, não, vamos discutir sobre isso. Aí a gente acaba discutindo mesmo, né? Brigando sobre isso. Experimenta começar a trocar a palavra por diálogo. Não, calma aí, vamos dialogar um pouquinho mais. Né? Parece que essa própria expressão já é mais tranquila, né? Do que você chamar alguém. Não, vamos fazer um debate aqui, então. Putz, a pessoa diz, não, calma aí, então eu tenho que me munir. Né? Se a gente vai ter um debate, eu preciso de tempo para juntar meus argumentos. Não, não é, vamos dialogar, vamos conversar, vamos ver no que a gente chega. Né? E aí a gente tem uma escuta empática acontecendo. Empático no sentido de você se colocar no lugar do outro, no sentido de você buscar olhar a situação através dos olhos do outro. Né? E no final, o que a gente quer? Compreender. Só isso. Eu quero ampliar as minhas compreensões sobre aquela situação, mas em última análise sobre a vida. Cada situação que eu me deparo, que me coloca num desafio de comunicação com o outro, com os outros, né, com o outro partido que seja, se eu conseguir compreender, eu agrego mais em mim. Eu amplio os meus conhecimentos, de certa forma. Que é muito diferente de concordar ou discordar, que serve para quê? Reafirmar o que eu já sei ou me colocar como antagônico a você? Qual é a grande vantagem nisso? Agora, de novo, mesmo entre amigos, mesmo naquela rodinha de conversa, tentem como criar um alerta, um apito, uma buzina sonora na sua cabeça, para cada vez que você usa a palavra concordo ou discordo. Né? Parece que a gente se ouve aqui, fala alguma coisa, eu vou passar a voz, aí vamos supor que o Renato traz alguma coisa agora na sequência, aí eu pego a fala de novo e digo, eu concordo com você, Renato, eu acho também que a gente tem, qual a função de eu começar dizendo que concordo ou não concordo? Investiguem isso. E como que isso muda completamente a escuta que vem a seguir. Porque se eu começar com concordo, parece que, né, o Renato vai pensar, já ganhei um aliado aqui na conversa, né? Ele já entendeu e o Manu está comigo aqui pensando a mesma coisa que eu. Agora, se eu começar com discordo, não tente ser ingênuo que você não levanta imediatamente um escudo para calma aí, o que essa pessoa agora vai dizer que eu estou errado? Principalmente se o ambiente for formal e se o que estiver sendo conversado ali
tiver consequências diretas para a sua vida, para o seu trabalho. Né? Se a gente estiver tomando uma decisão na empresa, vamos supor, né? O outro começar com discordo, você até já se mexe assim na cadeira, né? Tipo, tá, então me fala o que é que você quer. Então, tentem realmente prestar atenção na quantidade de vezes que a gente usa esse concordo ou discordo, e se coloquem um alerta, se coloquem calma aí, não importa tanto se eu concordo ou discordo. Posso começar dizendo, tá, entendi, Renato, o que você trouxe. Se eu concordo ou discordo, não interessa. Né? Agora, vou acrescentar algo mais, vou querer falar também em cima. E aí, muitas vezes, esse concordo ou discordo, ele vem uma sutileza. Né? Uma vez eu aprendi, não lembro com quem foi, acho que foi com a Ana Tomás, que é uma das educadoras do Gaia, se não me engano. A função da palavra mas. Simplesmente quando você coloca assim, não eu acho que você tem, né? Foi muito eloquente no seu discurso, não sei o quê, mas já sabe que o mas, a Ana Tomás ela falou que ele é uma pá de concreto em tudo que veio antes, né? É como se você dissesse, tá, muito bonito, até pelo tom de voz que a pessoa começa, você já sabe quando veio o mas. Né? E se ela não falar o mas, você fica ali meio esperando, né? Sim, e o que você ia trazer, né? Porque você já percebe que a pessoa é como se dissesse, tá, bonitinho, concordei com o que você falou, porém, e aí de novo a gente entrou no padrão concordo e discordo. Né? Então é muito sutil como que a gente faz isso. E o convite é se policiem para pelo menos por um tempo, se você quiser, pelo menos nas próximas conversas, tentar evitar essas palavras. Né? Porque como eu falei, só mudança de vocabulário já é o primeiro passo. A mudança da linguagem depende do vocabulário e se você se força um pouco a mudar o vocabulário, você já começa a se predispor a uma mudança de linguagem que predispõe, no fundo, uma mudança de compreensão. Tá? Bom, e aí, em termos de estratégias, que técnicas a gente tem para falar mais, né, sobre comunicação, uma das que a gente vai dar muito foco aqui no Gaia é a comunicação não violenta. Eu imagino que vários de vocês já tenham ouvido falar, ou não. Né? Ela foi criada por Marshall Rosenberg e no Brasil é bastante forte, digamos assim, o movimento, cursos. Né? Dominic Barter é o educador que a gente tem nos Gaias presenciais, é a figura que talvez tenha sido, né, o pioneiro aqui no Brasil a trazer. Ele foi uma pessoa muito próxima do Marshall Rosenberg no passado. E, enfim, de tudo que cada um já possa conhecer ou não da comunicação não violenta, eu trouxe essa brincadeirinha aqui, né, de botar o Darth Vader ali, e tá falando, né, que no centro da não violência está, de certa forma, né, permanece, está o princípio do amor. Então, como que a gente pode, por que essa brincadeira com o Darth Vader, né? Como que a gente pode não ceder para o lado negro da força, né? Como diria no filme. Como que a gente pode, naquela hora em que a situação te desafia, em que o conflito vem, né, em que não ficou tão simples agora a gente falar sobre isso, como que eu posso escolher um caminho que mantém o amor, ou a empatia, ou a comunhão, ou qualquer outro nome que a gente queira dar. De que forma que eu posso entender que mesmo alguém que parece o vilão da história está querendo cuidar das necessidades dele. Né? E é muito o estudo da comunicação não violenta, muitas vezes, inicia pela compreensão de que temos necessidades em comum. Enquanto humanos, partilhamos dos mesmos desejos. E se você pede para o vilão ou para o mocinho descrever em palavras-chave quais são as suas necessidades na vida, eles vão descrever as mesmas coisas. Eventualmente, com prioridades diferentes. Vai aparecer antes uma palavra, né, para um certo grupo de pessoas, talvez valores, né, como a gente colocou ali no módulo 1, mas vai acabar aparecendo. Se você pedir mais e mais, as pessoas chegam nos mesmos lugares. Então, por que que, se partilhamos da mesma necessidade, por que que sei lá né, perigoso aqui usar rótulos de pessoas, tá? Mas vou
fazer de uma forma para investigar, talvez, né? O que a gente se coloca. Por que talvez um CEO da Monsanto, né, de uma empresa que produz químicos, que produz agrotóxicos, né, que a gente sabe que tem impacto na nossa saúde, por que ele é o antagônico com o pessoal que faz a permacultura e a agrofloresta? Que valores que estão por trás de cada um? O que será que cada um está querendo cuidar? Aí talvez a gente caia na simplicidade de dizer, um deles é só business, é só money, né? Só quer dinheiro. Mas o que esse cara quer cuidar com dinheiro? Dinheiro não é uma necessidade em si. Ele é uma estratégia que nós temos para atender outras necessidades. E o que a gente está querendo cuidar com isso? Então, decupando, fazendo essa troca de valores, ou na verdade, de estratégias, né? De formas de atuação, e buscando muitas vezes o que está por trás, sem cair logo num julgamento de você está certo, você está errado, você é do mal e eu sou do bem, né? Você aqui é a pessoa que sempre faz isso. Quando a gente rotula, julga e cria formas, atalhos, né? Digamos assim, de compreensão, trazendo que o outro é alguma coisa, isso simplesmente é algo que nos distancia ou nos aproxima, né? De novo, cria partido. Se eu te rotular como, você é do bem que nem eu, você é do meu partido, você pensa como eu. Isso é muito simplório para a complexidade das relações humanas de hoje. Então, quando a gente estudar a comunicação não violenta, a gente vai poder ter a chance de ver que, mais do que um passo a passo, né, ela propõe lá 4 passos que você pode dar para, em toda a conversa, de alguma forma, né, orientar a situação, orientar a interação para algo de mais empatia, de mais compreensão. Mas, assim, essa forma de fazer não pode ser uma forma, né? Não pode usar esse passo a passo para ser uma técnica quadrada, que é assim que aplica, né? E muitas vezes quem inicia a CNV fica tão encantado com como que essa fórmula funciona, que acaba ficando chato, né? Você interagir com a pessoa, porque ela quer o tempo inteiro. Não, calma aí, primeiro observa. Agora me diz, né, que necessidade... Então, assim, não precisa ser assim, tá? Não é este o ponto. E você não precisa que todo mundo na sala saiba de comunicação não violenta para usar comunicação não violenta. Ela está muito enraizada em como que você expressa, como que você responde, como que você digere o que veio. Então, se você já tem essa consciência e começa a dirigir a sua fala para uma outra forma de interação, a situação muda. Pegando um pouco aquilo que eu citei agora, ontem ou anteontem, no módulo 1 do campo de grupo. Você altera o campo de grupo alterando o seu comportamento. Você faz uma mudança sistêmica por mudar em você. Tá? Então, se capacite, busque, né, aprofundar o conhecimento nisso, e você vai ter, com certeza, resultados incríveis. Assim. Tanto que a comunicação não violenta está tão famosa porque realmente é muito efetivo as mudanças que começam a acontecer. Tá? Eu vou só passar por mais um, e aí eu abro para as falas aqui. Tá? Pode sim, Carol. Já que você abriu, pode ir. Tá, obrigada. Só para dar uma dica, o Dominique Barter, ele agora, nesse momento, provavelmente ele não deve ter nenhuma agenda em aberto, né? Mas ele faz cursos pelo Brasil. Aqui em Porto Alegre eu já fui em 2 vezes. E eu me lembro que na primeira eu fiquei bem neurótica, assim, qual a necessidade que eu precisar, que tu estava falando agora. Mas é maravilhoso, assim, o curso dele, quem puder. Até dei uma dica ali no chat que ele está fazendo uma live hoje e fica gravado, né? Legal. Então dá para sair daqui e depois dar uma olhada lá, só para compartilhar. Ótimo, super recomendo também. É um querido amigo e um grande professor, assim, né? Uma pessoa que no Brasil, assim, em todos os meios, né? Inclusive mais do que comunicação não violenta, ele desenvolveu o que hoje a gente chama de justiça restaurativa, né? Embora ele não receba tanto crédito por isso, mas os círculos restaurativos, né? Como formas de, inclusive no âmbito jurídico,
né? Nos tribunais está dando outras opções para compreensão, porque volta para aquilo que a gente falou na reunião do módulo 1, né? Ninguém resolve o conflito de ninguém. Um juiz está ali para dar uma sentença e para acabar com a briga. Agora, se você vai internamente se sentir resolvido com aquilo, olha, pouco provável, talvez, né? Mas vamos lá, vou só mostrar um último slidezinho aqui para a gente também entender que dá para ir mais fundo ainda nessa questão de comunicação. Isso aqui eu peguei da teoria U. Desculpa, eu tive que dar um golinho aqui. Do Otto Scharmer, também. Vários de vocês talvez já conheçam, quem não conhece, sugiro que pesquise, né, que dê uma olhada, tem site, livro e tudo mais. E está tendo, inclusive, agora um curso aberto também do Presencing Institute, né, que é quem faz a execução, digamos assim, né, dos cursos da teoria U junto com o Otto Scharmer, um curso aberto, online, mundial, né, acho que está gratuito, inclusive, e que chama Gaia também, né? Enfim, pegaram agora o nome, mas não, o nome Gaia é simplesmente a Terra, né? Não é um nome apropriado de nenhuma instituição. Mas, por que eu quero trazer isso aqui? Está em inglês, mas vamos lendo aqui juntos, tá? Eu quis deixar o original. Então, assim, existem como se fossem 4 níveis de escuta que você pode trabalhar. O primeiro é aquele dos hábitos, né? Seus hábitos de o tempo inteiro tá fazendo meio que um download, digamos assim, né? Julgando aquilo que você ouve e simplesmente parece que aquilo ou confirma ou desconfirma, né? Ou reforça suas velhas opiniões, ou agora você tem uma outra opinião a respeito, mas é muito no contraste, né? No preto e branco, certo e errado, muito superficial. Se você tiver uma mente aberta, né? Tá ali no meio open mind, se você abrir a cabeça, digamos assim, para, olha, calma aí, pode ser que ouvindo algo de fora do que está em mim, eu perceba que existam diferenças. E isso confirma ou desconfirma novas informações. Isso te traz acréscimos, né? Muitas vezes precisando daquilo que é chamado de factual. Ou seja, eu não sabia, mas abri minha cabeça, você me trouxe informações com fontes corroboradas, né, da comunidade científica ou de alguém que canalizou, né, independente da crença de cada um, mas parece que porque aquilo veio de fora e tem algum tipo de confirmação, de validação, então você abre a cabeça e, tá, uau, entendi, algo novo que eu consegui escutar aqui, né? Se a gente for um pouquinho mais fundo, não importa tanto isso, né, se é factual ou não, qual é a fonte, porque é começar a olhar para dentro, digamos assim. Então, você vai abrir o seu coração, vai criar uma conexão emocional e vai estabelecer, de alguma forma, uma empatia com a fonte da onde você está ouvindo aquilo. É como, né, está dizendo ali, ver através dos olhos de outra pessoa. Como se você dissesse, uau, pela minha lógica, pelos meus estudos, isso nunca fez sentido. Eu não concordaria, não acho. Agora, percebendo que a sua voz vem de outro lugar, que você está falando de um outro lugar, que você viveu outras experiências na vida, que você tem outras condições, está em outro contexto, eu consigo olhar através de você e entender que isso também pode ser verdade, né? Imagina aqui nessa sala, onde estamos num grupo extremamente privilegiado da população, né? Não diria só em questões socioeconômicas, né? Mas em questões mesmo de estudos, de segurança, né? Privilégio que a gente tem de não estar aqui lutando pela sobrevivência dia a dia. Mas imagina você se colocar para conversar com uma pessoa que mora num campo de refugiados de guerra, que hoje tem muito ainda, né? A maioria da população, a gente precisa lembrar disso, não é ocidental metropolitana padrão como nós, né? A gente é um grupo um recorte muito pequeno da sociedade mundial. Então, imagina se colocar para conversar com uma pessoa que, né, vive numa comunidade, numa favela, ou uma pessoa que trabalha num presídio, ou uma pessoa que trabalha no hospital. Como que a visão dessa pessoa pode ampliar a sua, né? E para isso você precisa de uma conexão emocional. Aqui é onde estaria a CNV.
né? Na conexão empática, no ver através dos olhos do outro. É como se, bom, estamos num conflito, eu vejo assim, você vê assado, mas eu consigo olhar a sua verdade. Tá? Ainda assim, é como se você deslocasse no espaço para onde está o ponto de vista. Tá? Agora, o que o Otto traz é que existe um quarto nível, né? Mais profundo, aonde seria ali um open will, né? Como é que a gente pode traduzir isso? Como um desejo futuro, uma vontade aberta. Então, você tem a predisposição de conhecer algo novo, algo que ele está chamando ali de generativo, né? É como que um criativo que pode vir a apresentar um novo futuro para ambas as partes. Então, ali não é uma questão de eu ou você, não é de ver através dos meus olhos ou dos seus, não é de ver através da minha visão ou do que a ciência fala. É escutarmos juntos, eu e você, que existe um futuro que quer emergir. Existe uma mudança de paradigma na nossa sociedade que quer aparecer. E para isso, a gente não vai conseguir simplesmente juntando o meu e o seu. O que a gente sabe hoje, da ciência inclusive, é que existe algo que é chamado de propriedades emergentes. Quando você junta duas partes, o sistema que se forma pela junção delas apresenta características novas que não estavam nas duas partes anteriores. Então, isso é uma propriedade emergente, algo que aparece pela nossa interação. E fazer isso, né, tentar ouvir algo que o futuro quer te dizer, é como que buscar da fonte que está ali, né? Ouvir da fonte. É se conectar com um todo que existe planetário, que existe na nossa espécie, ou se você quiser diminuir a escala, que existe na nossa organização. O que a nossa organização quer manifestar? Que esse conflito que colocou parte da empresa de um lado e parte do outro, esse conflito que colocou nós, nosso grupinho de amigos aqui no projeto, tentando achar uma solução, o que de fato esse problema está nos mostrando que a gente ainda não consegue ver. Entende? Então, é totalmente diferente de você querer me trazer a ciência do que ela já conhece, ou de eu querer fazer eu ver pelos seus olhos, ou você ver pelos meus. Nisso, a gente fica no mais do mesmo. Né? A gente só parece que descobre a melhor saída para essa situação, mas a gente não transforma. A gente não abre caminho para algo que ainda não existe. E, para isso, a gente precisa de uma conexão com a fonte. O que é a fonte? O que o Otto está querendo falar aqui? E quando você começa a ouvir mais o trabalho dele, ele está falando de algo que, olha, não tem muito como não usar o nome, que é algo espiritualizado. Né? A gente não precisa cair numa religião, a gente não precisa cair numa coisa dogmática, mas essa fonte que ele sugere, né, é algo que muitas vezes a meditação vai te trazer dentro de você mesmo, né, ou as compreensões mais sistêmicas da vida trazem. E o mais curioso é que o Otto não é um cara que vem do mundo espiritualizado, né? É um cara que está lá dentro do MIT, né? Uma das instituições mais caretas, digamos assim, mais pragmáticas, né? Mais, talvez, científicas, que usam muito o paradigma mecanicista, o paradigma, para falar do outro paradigma. Né? E está fazendo sucesso no mundo inteiro, porque, de fato, a gente não pode mais esperar que as mudanças venham pela, né, tem aquela frase famosa do Einstein, você não resolve problemas usando a mesma mentalidade que criou. Então, a gente não vai conseguir solucionar as questões que a gente está vivendo enquanto espécie, voltando para técnicas ou para formas de fazer que já são conhecidas. A gente precisa emergir algo novo. A gente precisa deixar que o futuro se apresente. Né? E, para isso, a primeira coisa é a vontade de. É o open will. Né? Se você não tiver essa disposição, se você não está pronto para isso, tudo bem. A gente pode assumir a nossa limitação, ser vulnerável, mostrar que, olha, não consigo. Desculpa, neste momento, eu sou o chefe aqui da empresa, a empresa é muito desafiador para mim, para um campo de incertezas futuras, eu preciso que a empresa
tenha, né, X rendimento por mês, por ano, porque isso é o sustento da minha família, ou de X empregados. Não posso tomar essa decisão agora por um futuro incerto que pode ser que emerja. Ok, reconheça que nesse momento você não está pronto, mas é mais honesto a gente dizer que não está pronto para uma mudança de paradigma do que fingir que está, né? E aí querer manipular uma conversa usando CNV, o que hoje em dia é muito comum, né? Eu que trabalho com isso e vejo grupos, eu vejo muitas vezes o uso da CNV invertido, né, como uma forma não de conexão, mas como uma forma de justificar suas próprias vontades, né? A CNV fala muito que você não é responsável, por exemplo, pelos sentimentos dos outros, né? Você simplesmente é o gatilho. O que aconteceu dentro do outro, aconteceu dentro do outro. Você não tem controle, né? Como se, eles dão aquele exemplo clássico, né? Se eu me atraso, se você vai ficar bravo ou vai agradecer, eu não sei. Eu não sou responsável pelo que você sentiu. Pode ser que o fato de eu me atrasar seja ótimo para você. E deu tempo de você fazer outras coisas, né? Agora, aí as pessoas às vezes invertem isso e usam que, não, eu fiz o que eu quero, faço o que eu quero, não sou responsável pelo que você está sentindo, se vira aí, né? Tipo, lida com isso. Então, essa inversão da coisa é que desconstrói, né? A gente não entra num real campo de possibilidades futuras, a gente fica no mais do mesmo. Tá? Então, aqui é só para a gente iniciar um pouco essa conversa, né, sobre como que a gente pode abrir o nosso canal de comunicação para, de fato, ir em pontos mais profundos da nossa interação social. Tá? Bom, vou abrir aqui para a gente conversar um pouquinho. Vou fechar o vídeo, tá? Vou parar de partilhar aqui a tela. E queria ouvir um pouco vocês, como é que vocês sentem isso, alguma situação que você quer partilhar, né, que você quer exemplificar. Vou pedir que vocês vão deixando o nome aqui no chat, para a gente ter noção de quantas pessoas vão querer falar, e que a gente cuide, né, para não estender demais, para dar tempo de, estamos aqui uns 15 mais ou menos, que todos nós possamos falar se a gente quiser, tá bom? Sanai está sugerindo que a gente faça um pinacar primeiro. Então, para quem não conhece, resumindo, silencia um pouco, absorve isso tudo que foi falado. Se quiser, fecha um pouquinho o olho para não se preocupar se alguém está te olhando no vídeo ou não. Se conecta um pouco com a fonte, seja lá o que isso possa significar para você, dentro do universo, e ver o que nesse momento seu corpo, sua mente, seu coração te diz que é importante de você cuidar, de você perceber e talvez de você trazer para o grupo. Vamos dar aqui uns segundinhos de silêncio. E aos poucos a gente pode ir voltando para o ambiente, no seu tempo, sentindo o que está mais vivo. À medida que cada um quiser trazer, então, sua voz, pode ir anotando o nome aqui, tá? A gente já tem o pedido da Áurea para começar. Quando você quiser, Áurea. Então, eu percebi que a gente muitas vezes, vou tentar ser bem sucinta, eu percebi que muitas vezes a gente coloca a nossa dor na frente de muita, né, que a gente fica na defensiva, a gente tem uma dor e coloca ela e tenta convencer as pessoas de que todo mundo tem que sentir a mesma dor. Olha, perceba a minha dor, sabe? Não sei se é uma questão de carência nossa. Perceba a minha dor, o que eu tô sentindo, entendeu? Por isso que eu tô defendendo que isso é o certo. Eu era assim também, eu tive uma dor, um problema, um trauma, e achava que as pessoas tinham que, gente, tá errado, presta atenção. Depois que eu me curei disso, eu fiquei mais, nossa, tirei um peso das minhas costas.
E percebi que muita gente coloca dor na frente das coisas e quer que as pessoas percebam essa dor. Mas com isso, eu percebi que em discussões, por exemplo, que está acontecendo agora, nessa questão de fica em casa, não fica em casa por causa do coronavírus, alguns amigos vieram querer discutir comigo sobre isso. Só que eu percebi que eu não consigo mais entrar em certas discussões, eu fico com preguiça. Até o que a gente estava falando, vocês comentaram na outra aula, que eu, na verdade, sou aquela pessoa que eu fujo de discussão, eu não gosto de ficar mais... eu criei uma preguiça, eu despertei uma preguiça em mim para certos assuntos, para certas discussões. Eu acho que isso é errado também, porque talvez eu não esteja sabendo escutar, né? Fica aquela coisa meio seletiva, que você falou. Mas eu não sei se isso tá tudo bem, sabe? Se ter preguiça de certos assuntos, de entrar em certas discussões, porque as pessoas tentam ficar nos convencendo de certas coisas que, na verdade, eu não tô afim, entendeu? Eu quero ficar na minha, porque senão eu fico tentando falar, e a pessoa, não, tá, tudo bem. Então tá, fica com a sua razão. E aí eu queria tentar aprofundar um pouquinho mais nisso. Eu acho que eu ainda tô com muita preguiça, sabe, dessa situação de fugir, né? Maravilha. Eu não vou ir comentando um a um aqui agora, para dar mais espaço para vocês falarem, e também a gente deixa isso para ir aprofundando pelo fórum, tá? Talvez vale cada um que se sentir que não foi contemplado, ou que não teve espaço, ou que quer aprofundar, como você trouxe, leva uma fala lá para o fórum, inicia um papo sobre alguma coisa e a gente vai aprofundando mais lá, tá bom? Estela, então. Acho que eu me identifiquei bastante com a fala anterior, mas é mais ou menos um desabafo mesmo, assim, nesse sentido, assim, uma preocupação de como que a gente mantém, assim, para mim parece um pouco fluido demais, quando eu me abro demais, assim, a muitas opiniões, que é uma tendência minha, eu não gosto de ficar na minha verdade, porque eu acho... eu me sinto meio numa obrigação de ouvir a verdade de todo mundo, assim. Mas às vezes eu fico dentro disso, me sinto muito confusa, sabe? Como se eu não conseguisse manter a minha identidade nisso e aí me gerasse um medo, assim, talvez uma necessidade de defesa, assim. Porque eu escuto todas as verdades e eu vejo valor em todas elas, do ponto de vista de todo mundo. Mas aí eu me sinto um pouco incapaz de manter a minha, porque e isso me traz assim um pouco de angústia, um pouco de, né, confusão mental, assim, né? Então, para mim, quando começa a surgir, por exemplo, esse momento atual, sabe, de muitas verdades e eu consigo enxergar valor em todas, isso me tira um pouco do momento, não sei se do momento presente, mas da minha capacidade de me sentir tranquila. De seguir em frente, de superar, bom, não existe a verdade de ninguém, vamos superar e viver o nosso dia como a gente pode, dentro do que é possível, ao invés de que ficar tentando achar qual é a solução perfeita, né? Porque não cabe a mim, não sei se cabe a alguém, talvez para um político, à frente de tudo isso seja realmente difícil, e, enfim, é só um desabafo do quanto isso às vezes me comove, assim, e me deixa um pouco estagnada, meio ambivalente, assim, né? Eu não sei se, enfim, só um desabafo mesmo. Obrigada. Grato por partilhar, viu? Vamos avançando, vamos ouvir mais vozes. Luísa e depois Filipa. Olá, pessoal. Prazer, minha primeira interação com vocês aqui. Eu também me identifiquei com as duas falas, mas eu vou começar pelo que eu já tinha em mente de falar. Eu acho que tem uma conexão aí. Eu acabei de terminar a dimensão ecológica em inglês e realmente, assim, essa semana, né, que passou, mandei as últimas mensagens, enfim. Então, tá bem legal juntar, né, mesmo que a ordem não seja a mesma aí para o pessoal do Brasil. E a gente fala-se muito em regeneração, né? Eu acredito muito que
o planeta está no momento de regeneração, que engloba acho que para mim engloba todos os aspectos, né? Aspecto ecológico, aspecto social, aspecto político, econômico. E a reflexão que eu tive agora, né, vendo a exposição do Manu, foi com relação a como essa regeneração poderia ser, e para mim deveria ser, o objetivo maior de todos nós. E a partir do momento que nós temos um grande objetivo comum, nesse caso, a regeneração em busca de uma sociedade mais sustentável, né, que respeita o meio ambiente, que é socialmente responsável e que é sustentável economicamente também, obviamente. E, então, quando nós temos objetivos em comum, eu achei esse objetivo em comum, achei muito interessante observar como tanto a CNV como a escuta, os níveis de escuta, né, da teoria U, para mim são processos de chegar até esse grande objetivo, né? Como ferramentas, eu vejo como ferramentas de isso. E aí para mim teve muito eu fiz a ligação também muito ligado com o módulo 1, em que a partir da conexão, né, e do abraçar a diversidade e de nos conectarmos uns com os outros, tendo uma visão em comum, tudo é possível, né? Eu acho que tudo é possível. E não sei se ficou meio vago, mas vou parar por aqui. E com relação a essa questão, justamente, acho que se a gente colocar, nós temos as nossas dores, as nossas, às vezes, né, nesse caso, dificuldade de ter as nossas verdades, né, e talvez colocar elas para o mundo, né, não de uma forma competitiva, mas sim colaborativa, expressar. Mas assim, talvez colocar uma não sugestão, mas uma forma de ver seria talvez transcender isso, né? Não colocar luz na dor ou na dificuldade, colocar luz não, eu vou passar eu vou superar isso porque eu tenho um objetivo maior ali na frente e para isso eu preciso me comunicar, eu preciso expressar, né? Então, é isso. Gratidão. Até, enfim, vamos continuando. Então, a minha dúvida que passou aqui pela minha cabeça agora durante a palestra, né, de uma forma muito concreta, quando a gente tem que tomar uma decisão conjunta com alguém, e existe a tal palavra, vamos chegar a um acordo, às vezes a gente tem que fazer acordos, não é? No sentido de, tanto no mundo empresarial, mas também às vezes nas coisas mais banais, vamos para a floresta ou vamos para o mar, e um quer um e o outro quer o outro, e cada um tem as suas razões de ser, e que a gente respeita e entende, mas e aí, a gente vai separados, um para a praia, um para a floresta? Provavelmente não. Então, como é que isso acontece? Como é que a gente chega nessa decisão final, que é conjunta, mantendo as nossas posições? Um tem que abrir mão, provavelmente, ou não, eu não sei. É justamente uma dúvida de aplicação prática. É isso, a minha pergunta. Tá, ainda não vou responder, tá? Vamos deixar estacionado um pouquinho. Vamos ouvir aqui mais Eduarda e Amanda. E aí eu faço um comentário, vou beliscar um pouco nisso, mas o conteúdo do módulo vai ter uma boa parte que é sobre isso, tá? Depois, no final, eu vou dar uma sugestão aqui também. Vamos ouvir um pouquinho mais. Então, Eduarda e depois Amanda. Oi, a minha é mais uma dúvida mesmo, e é um pouco em linha com o que a Filipa falou, porque é na tomada de decisão, como é que você abandona o convencimento? É claro que o ideal seria um debate para ampliação da consciência e a busca de uma unidade, né? Como se fosse uma decisão coletiva, mas eu não sei se isso... E aí vocês me desculpem, porque o meu universo talvez seja
ainda não tão amplo, ou seja, uma visão mais voltada no que eu tinha de dia a dia, no meu dia a dia no mundo corporativo, que e até mesmo pensando de forma ideal, que se a gente está buscando um propósito comum para um planejamento de uma comunidade, como não, de alguma maneira, ter um convencimento, não convencimento de subjugar o outro, mas de convencer a seguir um caminho diferenciado, né? E aí, uma outra questão aí, né? A gente quer ganhar adeptos para uma comunidade, para perceber que tem um propósito comum naquele grupo. Isso, como é que isso não é convencimento de alguma maneira, apesar da sutileza? Eu entendi um pouco da sutileza, mas eu tenho minhas dúvidas sobre isso. Vamos segurar mais um pouquinho, tá? Amanda, então? Ok. Olá, tá ouvindo? Isso, ouvindo, pode. Oi, pessoal. Nossa, eu me identifiquei demais aí com as falas da Estela e da Áurea. Inclusive, a minha reflexão do módulo 1 foi exatamente sobre isso, esse tema que elas falaram, sobre a preguiça. Até essa palavra mesmo eu usei no texto. E sobre essa confusão de você respeitar demais nessa escuta, né? Quando você realmente escuta os outros e dá razão a todos, vendo as pessoas dessa maneira, até diria amorosa, mas essa maneira respeitosa e entendendo que cada um tem o ponto de vista lá da montanha, né? O que você está vendo do alto da montanha, o outro está em outro lugar, e aí todo mundo tem razão. E onde é que fica, assim, você, né? Onde é que fica a tua verdade nisso? Porque a tua verdade vira um mix de todas aquelas verdades e é real, não é uma insegurança ou uma falta de como se colocar, não. Realmente você fica um pouco pluriverdadeiro, assim. Mas o que eu ia comentar não era isso, não. Eu só estou comentando isso porque eu ouvi minhas colegas. O que eu ia comentar é sobre esses 4 níveis de escuta. Eu achei muito interessante, porque quando chega no quarto, né, ele é um pouco, como você mesmo falou, um pouco misterioso, né? Tem a coisa da fonte, né? Vem da fonte e tal. E ele é o menos dos 4, menos, assim, obviamente aplicável na vida. Só que, de repente, quando entrou essa crise agora do coronavírus, ele virou absolutamente fundamental, porque existe uma fonte dando um recadinho que a humanidade inteira precisa compreender, junta, e que vai nos levar a um futuro, e que precisa haver uma ideia nova, e que precisa haver uma nova solução, porque senão o mundo vai acabar, né? Então a gente tem que, todo mundo junto agora, bebendo nesta fonte e tentando entender juntos o que está acontecendo. De repente, esse 4º nível de escuta ficou absolutamente real e tangível e fundamental. Estou falando besteira, Manu? Não sei se eu compreendi bem. É isso. Olha, vai ser difícil em algum momento você me ouvir achando que alguém fala alguma besteira, né? Porque senão eu vou me contradizer aqui. Acho que o tempo inteiro a gente sentiu o que está vivo, né? O que das reflexões que a gente passa, conforme o lugar que cada um ocupa, o que te traz, né? Então, eu acho que, claro, né? Se a gente entrar aqui na conversa, o que vivemos hoje enquanto humanidade, enquanto Gaia, né? Enquanto planeta como um todo, uau! A gente vai passar aqui o curso falando sobre isso, porque realmente é muito material para avaliar onde é que nós estamos atualmente, né? E sobre que decisões, quais são os valores, quais são as necessidades que a gente está querendo cuidar, né? O que importa, afinal, né? Então, tinha agora, esses dias, rolou um memezinho, né? De um garoto falando que, não sei exatamente a frase, né? Mas ele dizia que ele esperava que as coisas não voltassem ao normal logo, né? Que estava todo mundo, espero que volte ao normal, não sei o quê.
Ele falando isso, não, espero que quando passe a crise nada volte ao normal, porque foi o normal que nos colocou nela, né? O normal, como diria Roberto Crema, a normose, né? A doença da normalidade, né? Que é um termo que fala que a gente anestesia para aquilo que muitas vezes é patológico, mas é tão banal, é tão constante, que passa a ser a norma, passa a ser a normalidade, né? Como, por exemplo, ver pessoas na rua, mendigos, e achar que é normal, né? Cidades grandes têm mendigos, é assim mesmo, né? E tem aquele videozinho super interessante também, para quem não viu, que coloca uma criança, a mesma criança, nos mesmos locais, né? Vestida, arrumadinha e sozinha na rua, ou vestida maltrapilha e sozinha na rua, né? Enquanto ela está vestida maltrapilha, todo mundo se afasta, empurra, tira ela do restaurante, né? E quando ela está bem arrumadinha, as pessoas ficam preocupadas com ela, né? O que você está fazendo aqui? Cadê sua mãe? Né? Calma aí, senta aqui. Então, como que a gente anestesia, né, para um ser humano passando pela mesma situação? E por quê? Por causa da roupa? Né? Por causa do que a gente acha que é. Então, assim, é muito delicado para mim tentar tocar em tudo isso que vocês trouxeram na posição que eu estou, como se eu pudesse dar respostas a isso. Eu não tenho respostas a nada do que vocês trazem, né? Porque justamente se a gente tivesse respostas factíveis, racionais, de convencimento, a gente já teria adotado elas, né? Porque o ser humano não costuma ser burro, ele vai para o lado que parece ser o que vai dar mais resultado, né? Agora, beliscando um pouquinho, né, do que vocês trouxeram, então, assim, eu acho que a primeira coisa que eu entendo é que a gente não adianta escolher técnicas para fazer certas coisas funcionarem, né? Como o Filipe trouxe, como é que a gente toma uma decisão quando está antagônico, né? Caso eu compre uma bicicleta, né? Vou para um lado ou para o outro, não tem como fazer os dois, enfim. E aí? Né? Ou como a Eduarda também trouxe, né? No ambiente que muitas vezes é mais formal, é muito comum isso, né? A gente precisa, sim, de argumentos, precisa convencer, de certa forma, o que é o melhor a ser feito, né? Agora, o primeiro ponto é que não adianta novas tecnologias num sistema operacional obsoleto. Não sei se vocês vão me entender. Mas, assim, não adiantava... enquanto a gente não tinha um celular, certas coisas não surgiam, porque só era aplicável a um celular, a um computador de mão. Para vários de nós que nasceram antes dos computadores, né, um adendo de uma nova tecnologia sem um sistema operacional, sem uma forma de implementar isso, não funciona. Então, assim, não adianta a gente querer colocar uma nova metodologia na nossa empresa se as pessoas vão agir nos velhos padrões. Se a gente vai continuar na lógica competitiva de cuidar do meu, né, de querer eu ter a promoção, de querer eu ganhar mais na situação, de querer eu cuidar da minha necessidade, né, ou das minhas preferências, né? Vou pegar o exemplo da Filipa, ir para a praia ou para a floresta, nada muito cuida de necessidade, é um momento de prazer. Então, a gente está decidindo em preferências, não dá para cair no... Não, o que é fundamental, né, como a CNV às vezes traz, né? Se você for olhar momentos de buscar compreender um impasse, muitas vezes eles vão sugerir, olha, cai no que é não negociável, no que você não pode abrir mão. E ali a gente começa a se entender, não pelos maiores ganhos. Em geral, a nossa conversa se pauta por onde que a gente ganha mais. Essa é a lógica capitalista, né? Maximização dos lucros no menor tempo. Esse é o máximo do máximo. Não, aqui a gente ganha mais. Ó. Aqui dá para... e o risco? Não, o risco a gente lida com ele. A gente tem uma equipe inteira, né, na empresa só para lidar com a análise de risco. Não, e se a gente optar por onde é que a gente perde menos? E perder menos pode ser simplesmente você se perder menos. Você sentir que a sua perda não é perder menos dinheiro, não é perder menos adeptos. Onde é que você sente que você teve que abrir menos mão de algo que é não negociável? Agora, daí a considerar que a gente precisa ceder para se entender, que foi uma voz que surgiu um pouco, não necessariamente talvez nessas palavras, né, mas eu ouvi um pouco na Estela no manter a si, né?
como é que eu faço? Eu acho que o Eduardo também trouxe isso, né? Como é que a gente faz quando tem múltiplas e múltiplas visões e tudo enriquece, ok, eu me identifico com várias, né? Acho que a Amanda também falou isso, mas e aí? E onde é que está o momento em que a gente caminha para o mesmo lado? Quem que vai ceder? Né? Primeiro, então, assim, deixar claro que ceder, se for no sentido de você abrir mão de algo que é valioso para você, para cuidar do outro, olha, desculpa a honestidade, você vai cobrar isso lá na frente. Pode ter certeza que esse tipo de cessão vai para o livrinho de dívidas, sabe? Porque esse é de novo o padrão lobby, sabe? Ó, vota para mim aqui que eu voto para você ali. Ó, já cedi 3 vezes, cara, sabe? A gente vai agora mais uma vez para uma situação que você não abre mão, você contabiliza, sabe? Você guarda esse momento em você como algo que não foi agradável. Não é isso que a gente está buscando, né? Enquanto você sente que tem uma dor, talvez como acho que a Áurea, né, usou um pouco isso, enquanto você sente que aquilo te custa algo que é valioso, não, a gente ainda não está falando da mesma coisa, né? Agora, ter metodologia para tomar decisão clara, objetiva, que todos possam apoiar, ou que tem, a gente vai estudar um pouco. Aqui no material do Gaia, a gente vai olhar mais para o consenso, mas eu diria que ele tem aplicações bem restritas até. Não é todo grupo que opta ou que quer trabalhar por consenso. E hoje em dia a gente tem usado muito mais nos ambientes organizacionais o consentimento, tá? Que, embora os nomes sejam parecidos, enquanto ferramenta de tomada de decisão, enquanto metodologia, são totalmente diferentes, tá? E no consenso está um pouco isso de como se fosse a obra de arte, né? O que a gente melhor consegue fazer juntos? Então, cada um vai botando o seu, e a gente tenta construir uma peça que atenda a todos, em vez de ficar na sua ou na minha. No consentimento, a gente já não está tão preocupado com o que é o melhor, o mais importante. É o que não há objeção. O que não tem, se a gente tomar essa decisão, não tem ninguém aqui de nós que tenha uma objeção a que ela avance. Não é a minha preferência, eu achava melhor ser amanhã, eu achava melhor ser de outra cor, eu achava melhor que a gente fizesse em outro estado, eu achava melhor que a gente fosse para outro lugar. Mas, assim, eu realmente não consigo dizer que isso nos coloque em risco. A objeção tem que estar pautada por afeta os valores do grupo, afeta a nossa segurança, impede que a gente realize o nosso propósito. Aí você tem uma objeção. Então, começar a mudar um pouco essa lógica, sai um pouco, não buscando responder, tá? Mas buscando acrescentar. Sai um pouco da lógica do convencimento do outro do que é o melhor e parte para uma busca coletiva de o que nos afeta menos. Afeta no sentido de prejudica, talvez, né? O que nos impacta negativamente menos. Agora, todo grupo consegue fazer isso? Toda técnica, de novo, é aplicável em qualquer sistema? Não é. Então, se a gente tem uma empresa que opta, uma organização, né, uma família, que opta por uma lógica hierárquica de controle, aonde, olha, galera, eu sou o CEO, eu sou o diretor aqui, tá? Fui eu que fundei a empresa. Todos vocês são meus consultores e óbvio que eu vou ouvir o jurídico, óbvio que eu vou ouvir o financeiro, óbvio que eu vou ouvir a opinião de cada um. Mas a decisão final é minha, certo? Então, se isso está claro, a gente não consegue ficar mascarando, sabe? Meio que, não, calma aí, eu vou só botar um enfeitezinho aqui na minha pirâmide hierárquica e agora eu vou fingir que a gente é participativo e que toma... Isso vai agravar o conflito. Isso vai criar falsas expectativas que levam à piora das nossas relações, né? Porque você vai se sentir enganado, vai se sentir que podia decidir junto e não pode. Então, se a moldura, digamos assim, como se você... cada conjunto de decisões coletivas tem um framework, vamos chamar assim, vai ter um delinear sobre que valores, sobre que princípios nós estamos pautados, sobre que acordos nós estamos pautados.
E este é um dos primeiros acordos, né? Diz que quando um grupo vai começar a trabalhar junto, a primeira decisão que ele tem que tomar é como que nós tomaremos decisões. Porque senão, como é que a gente acaba a reunião? Né? Já cansei de ver grupos que não sabem como acabar a reunião, porque assim, tem gente chorando, gente passando mal, gente querendo ir mais 2 horas, tem gente que tem que sair porque já marcou outra coisa. Assim, até em umas coisas ridículas a gente não tem acordo. Então, compreender todo esse conjunto de princípios, né? Como eu já fiz um pouco essa diferenciação. Valores é muito genérico, tá? Valores é bonito a gente falar, mas na prática não serve para tanta coisa se a gente não aplicar esses valores. Então, o que significa esse valor para você e como que nós usaremos ele aqui no nosso grupo? Então, esses primeiros acordos podem criar um campo em que a gente diga, sim, galera, tem hora que é votação. A gente está ok de votar. A gente está ok de ir pela maioria se for necessário. E aí, para ir pela maioria, para ver quem ganha, sim, talvez você tenha que convencer o outro. Aí vira lobby. Né? Mas esse é o nosso acordo aqui. E todo mundo ingressou aqui, e todo mundo participa de livre e espontânea vontade. Né? Todos nós somos voluntários nas organizações que nós participamos. A gente não pode esquecer isso. E você tem toda a liberdade de não ser. Claro que isso tem consequências. Né? Então, o exemplo que eu costumo dar para ficar claro essa diferença, imagina que você vai fazer um trabalho voluntário numa ONG de ajuda humanitária ali na esquina, ou que você vai fazer um trabalho voluntário de ajudar a construir uma pracinha, né, com a equipe lá do Edgar e tudo mais, e aí alguém do grupo começa a dar ordem em você e diz, não, você tem que ficar mais 2 horas carregando tijolo aqui para a gente acabar o serviço hoje. Vai dizer, meu filho, eu estou aqui de voluntário, eu faço até onde eu quero. Né? Você não aceitaria isso. Agora, numa empresa, se o cara te disser, não, você vai ficar mais 2 horas trabalhando até terminar, ele é seu chefe. Aí você diz, não, eu tenho que obedecer. Você é voluntário nessa empresa. Não que trabalho escravo não exista, tá? Mas nessa sala, imagino que ninguém se submeteu. Você pode atravessar a rua e trabalhar na outra empresa. Por que a gente se submete? Porque tem um conjunto de regras que você topou. Você topou entrar nesse modelo em que o chefe ia decidir. Você está fazendo parte de uma família em que talvez tenha, né, sua hierarquia, seu machismo instaurado, ou não machismo, enfim, às vezes é matriarcado mesmo, mas qual os princípios que nós acordamos enquanto grupo é o primeiro passo. E aí a nossa postura individual naquilo é que começa a, de fato, criar a nossa interação. Então, eu não quero dizer que é certo ou errado uma coisa ou outra. Que a gente tem que abrir mão ou não abrir mão. Que a gente tem que convencer ou não convencer. Né? Que a gente tem que, para aceitar a diversidade de verdades, a gente tem que perder a nossa. Não, de forma alguma. Tá? Mas é fácil cair nessas perguntas porque a gente está usando a lógica, ou, na verdade, a experiência humana padrão, onde existe, sim, poder sobre, né, que é algo que a gente ainda vai falar, onde existe, sim, lógicas de comando e controle, onde existe, sim, a crença de que para você ganhar, eu tenho que perder. Se você vai ter razão, se eu aceitar a sua verdade, eu perco a minha. Aonde? Quando? Por quê? Quem te convenceu disso? Agora, claro que muitas vezes não é perder. Né? Não é dizer que eu não posso ser o mesmo porque eu tenho que aceitar a diversidade desse grupo. Você pode, mas desde que o princípio do grupo seja que a diversidade é bem-vinda. Senão eu entendo plenamente que você se esconda, né? Que você não coloque a sua verdade, que você não deixe aparecer quem você é, que você suprima a sua opinião ali na hora da reunião, porque, nossa, já está todo mundo falando isso, já está todo mundo quase de acordo com isso, sabe? Eu agora não tenho como convencer ninguém, não vou falar. E aí a gente vai passar por conteúdos que deflagram os nossos padrões de comportamento e que mostram como que, repetidas vezes, conhecidamente, a gente vai desempenhar papéis que parecem que
servem ao grupo, mas não servem a você. É a preguiça, vocês já falaram. Eu entendo a preguiça. É cansativa, é desgastante, né? É conflitante. E parece que nos afasta. Mas por quê? Porque a lógica é essa. Se eu entrar em conflito 3 vezes na empresa, eu sou mandado embora. Pronto. Então, você não quer conflito. Se eu entrar em conflito 3 vezes com meu namorado, acaba o casamento. Então, essa é ainda a versão de nós mesmos possível para a interação tradicional que a sociedade nos exige. Eu quero sugerir que essa não é a melhor versão de vocês mesmos. É a versão possível agora. E que se você está num grupo que te suprime, que te cala, que não deixa ser você, né? Que você tem que concordar com um monte de coisas só para manter, olha, não sei, mas talvez você esteja no grupo errado. É possível criar grupos com outras lógicas? Não é possível. Está acontecendo. Está acontecendo em milhares de grupos, neste momento, no mundo. Agora, eu entendo, de novo, não só a preguiça, como a necessidade de segurança. Pode ser um comodismo, pode ser não querer sair da zona de conforto? Pode, não preciso julgar que é o melhor a ser feito. Mas eu entendo que a gente hoje vive num mundo em que ir por conta própria e arriscar muito pode ser desastroso. Então, calma, segurança e tudo mais, das decisões pautadas no dinheiro, tanto por causa de uma epidemia, quanto por causa da sua família. A gente pauta as decisões no dinheiro, da onde vai passar as férias, do que vai ou não vai comprar. O dinheiro ainda manda muito nas nossas decisões. Imagina, todo mundo aqui queria comer só orgânico, mas não compra só orgânico porque o orçamento não permite. Todo mundo queria viver um certo tipo de habitação, mas não vive porque não tem dinheiro para comprar uma cobertura, uma casa de campo ou uma casa na beira da praia. Eu entendo que o dinheiro ainda guia, mas isso é o paradigma atual. Desculpa a honestidade, entendeu? Eu sei que parece ilusório trazer isso agora, mas eu vou pedir para vocês um voto de confiança da gente seguir investigando isso, olhando para as metodologias que vão ser apresentadas, mas, de novo, sabendo que a primeira mudança é dentro. Se você não quer mudar dentro, seu sistema operacional não vai mudar, não tenta instalar um novo app de tomada de decisão na sua empresa, se você não tem predisposição a mudar a sua forma de ver o mundo. Tá? Eu vi aqui que Araci e Sanai ainda pediram para falar, vou passar para vocês, e eu faço um fechamentozinho. A gente já está 1h30 de reunião, fiquem à vontade se alguém tiver que sair a qualquer momento. Tá? Lembra que não existe isso aqui de ter que pedir ou avisar para ir embora. Araci, pode ir. Bom dia a todos. Estou chegando agora no grupo. Fiz uma apresentação, coloquei um pouquinho atrasada, mas está lá, quando puderem se conectar. Bom, o que eu queria trazer no fluxo aí da fala do Manu, bom, eu trabalho com comunicação, né, em empresas grandes, em comunicação de impacto para milhares de pessoas, empresas de varejo até, enfim. Ou seja, que estão vivendo transformações muito bruscas e lidando com uma crise, né? De fato, não dá para a gente se comunicar da mesma forma. Então, a minha experiência é que, na verdade, sim, a gente está tendo um grande convite a olhar para essa comunicação. As formas antigas não estão funcionando, né? Então, eu acho que é hora da gente praticar. Assim, eu acho que é a prática. Não tem resposta. Né? Na comunicação institucional corporativa, a gente tem estudado muito e realmente assim, a gente tem que olhar cada semana, porque os acontecimentos vão mudando localmente, né? Tem locais que estão de um jeito, em outros estão de outro. Enfim, então assim, a gente ter essa escuta, essa observação contínua de um lugar mais profundo na gente. Quanto mais profundo for em cada um, mais a gente consegue conter complexidade, né? E aí trabalhar com essas ferramentas novas. É uma oportunidade imensa de transformação. Eu estou tendo, assim, experiências de estar fazendo uma escolha, né? Assim, de me ancorar num lugar de prática, de transição interna,
né? Então aí a meditação e, enfim, as minhas práticas pessoais, e levar essas práticas para lugares onde eu não tinha isso. E está sendo incrível, porque todo mundo está precisando de novas formas de se comunicar. Então, de repente, a gente consegue trazer... alguém trouxe a questão, como é que a gente amplia, né, a nossa comunidade, traz esses valores? Eu acho que a gente tem uma oportunidade agora de fazer isso. Justamente porque tem um não saber grande, tem empresas que pararam de se comunicar, pararam, não sabe como fazer. Então, assim, todo mundo olhando, investigando. Então, eu acho que trazer essa experiência, essas práticas, essa proposta regenerativa ecoa numa necessidade. Então, necessidade dos nossos grupos, das nossas organizações, das nossas comunidades, mas em nós mesmos, da gente aprender em se deparar com esses lugares difíceis, da onde a gente se perde, faz parte, é um processo, estamos aprendendo juntos. Então, eu acho que nós estamos com um grande desafio, mas também com uma grande oportunidade. Bom, no meu caso, como é um trabalho, mas eu sinto que isso realmente é para todos, da gente trabalhar a comunicação de uma nova forma. É isso. Sou eu agora? Isso, pode ir, Sana. Graças pela sua colocação também e a todos que estiveram colocando um ponto de vista tão único e tão especial nesse momento. Mais uma vez, quando veio a fala do Manu sobre escutarmos juntos o futuro que quer emergir, me veio a cartinha do anjo que eu tirei antes de começar, para não deixar de ser eu mesma, mais uma vez. E tudo que a gente trouxe, eu pedi uma orientação inicial, esse lugar de buscar dentro dessa fonte também, que é uma fonte que eu considero bastante importante, a voz intuitiva. E veio balance, e esse anjinho do balanço, do equilíbrio, né? Ele tá ali, segurando a sustentação do teu próprio corpo no seu centro, enquanto se equilibra, e equilibra o que houve de um lado ou do outro, o que quer que esteja vivendo agora. Então, esse convite sobre a escuta, quando eu pedi também para o Manu, agradeço até, eu abri o microfone tocando um sino budista aqui, mas para a gente poder, antes de mais nada, olhar para essa escuta interna, entendendo o que emerge em cada um de nós e como que a gente equilibra o que vem de fora, e quanto a gente deixa entrar, e o momento do eu comigo mesma, o que a gente consegue ouvir de dentro para fora, antes de trazer a voz não da mente, mas do sentir do coração. Então, só sinto de colocar aqui em relação a esse equilíbrio desse anjo, para reforçar ainda, tirei mais uma, e veio de novo de um outro oráculo que eu tenho da Doreen Virtue, equilíbrio, e esse anjo, ele segura um globo, não sei se dá para ver aí, mas é exatamente esse momento de equilíbrio mente, corpo, espírito, alma, e como a gente consegue colocar isso em doses diárias, antes de enxergar essa nova visão, mas essa nova forma desse mundo que está por emergir e que parte da nossa própria reflexão. Então, só isso que eu gostaria de colocar hoje também. Agradeço a escuta de todos vocês. Gratidão pelo espaço da fala. Maravilha. Gratas vozes, Aracy e Sanai. Bom, vou fechar. Acho que talvez vários de vocês já tenham ouvido, mas vou contar rapidinho uma historinha que eu acho que tem tudo a ver aqui com o que a gente está falando. E eu acho que parte do ponto que eu quero trazer, né, de mudança de paradigma.
A gente está aqui falando de mudar a comunicação para mudar a nossa forma de expressão, para mudar a nossa forma de, então, interação social, e mudando a interação social em pequenos grupos, a gente consegue mudar em grupos cada vez maiores e na espécie humana. Mas, para mudar paradigma, o que tem que ser feito, né? Porque parece uma coisa, uau, é quando cai um meteoro, né? Ou é quando aparecer um alienígena, ou é quando alguma coisa muito grave acontecer que, né, um vírus mortal é que a gente vai mudar o paradigma. Bom, dá para mudar o paradigma muitas vezes com a nossa atitude interna. Então, para quem conhece ou para quem não conhece, dizem que botaram 5 macaquinhos numa jaula uma vez e penduraram um cacho de banana no alto com uma escada. E aí, o que os macacos fizeram? Tentaram subir na escada para pegar o cacho de banana. O que faziam os cientistas? Quando um macaco subia na escada para pegar o cacho de banana, eles jogavam um jato de água fria nos 4 macaquinhos que ficavam embaixo. O lá de cima se dava bem e os de baixo começaram a perceber que, opa, tem algo aí. Cada vez que um de nós tenta subir, os que ficam embaixo tomam um banho de água fria. Logo, logo, eles aprenderam que quando um tentasse subir, era melhor descer esse macaco dali antes que viesse o jato de água fria. Arrancava o macaco da escada, não deixava ele descer. Se ele tentasse, usavam a força, batiam no macaco e segurava ele embaixo. Começou a sentir fome, passou o tempo, né? Queremos subir, mas já estava tão arraigada a percepção de que, uau, mas se eu tentar subir para saciar a minha fome, eu vou apanhar dos outros, então é melhor eu ficar aqui. O que os cientistas fizeram? Tiraram um dos macacos e botaram um novo macaquinho na jaula, que não sabia as regras do jogo. O macaquinho olhou, os 4 embaixo, uma escada, um cacho de banana lá em cima, ninguém subia, não entendeu nada. O que ele tentou fazer? Subir a escada e pegar o cacho de banana. Quando ele deu os primeiros passos na escada, o que os outros 4 fizeram? Desceram ele da escada, lascaram o pau nele, disseram, fica aqui, meu filho. O macaquinho não deve ter entendido chongas do porquê que apanhou, mas percebeu que 4 contra 1 não dava, resolveu ficar quieto. Reparem que não foi jogada água nenhuma em ninguém. Bom, o que eles fizeram? Trocaram um segundo macaco e botaram um novo macaco, que não conhecia nada da história, que viu 4 embaixo, um cacho de banana pendurado, uma escada, mas o que houve que ninguém sobe, tentou subir, o que aconteceu? Os outros 4 baixaram ele e lascaram a porrada no coitado. Detalhe, o macaquinho anterior, o novato anterior, participou entusiasticamente, né, da comissão de boas-vindas, de recepção. Não sabia por que estava batendo no outro macaco, mas, né, imaginou que, bom, esse é o trote da chegada, né? Fizeram comigo, eu vou fazer no novo macaquinho que chegou. Então, participou da porrada junto, e o segundo macaco logo entendeu que as coisas eram assim que funcionavam, ficou quieto. Bom, trocaram o terceiro, a história se repetiu, tentou subir, os outros 2 fizeram junto o trote, trocaram o quarto, até que trocaram o 5º macaco. E todos eles continuavam com fome, embaixo, não subindo, não pegando a banana, mas com um detalhe, nenhum desses 5 novos macacos tomou um banho de água fria nunca. Ou seja, aquilo que impedia o fato não precisa mais acontecer, porque já estava introjetado nos outros. E a gente passa de geração a geração as nossas crenças de como deve se dar a nossa lógica operacional em grupo, né? Mesmo que nenhum de nós tenha sofrido com as necessidades, as crises, os problemas do passado. O que eu quero dizer com isso? Se sabe no mundo da gestão organizacional, que é um pouco a área que eu estudo, que eu atuo, né, que a maioria das nossas práticas de gestão, e gestão aqui está sendo falado de como é que a gente organiza grupos, vem de século XVIII, vem de 1800, desculpa, século XIX, vem de 1800 e alguma coisa. Vem da época que a Revolução Industrial acontece, e se você pegar o vocabulário da gestão, ela é super arraigada nas visões mecanicistas e newtonianas da vida. E depois disso já veio a física quântica, e depois disso já veio tantas novas outras compreensões de realidade, depois disso já veio Freud, depois disso já veio Jung, que vai falar
de algo que, né, não está nem nos humanos, está no inconsciente coletivo, e depois disso a gente já tem um monte de materiais que tem todas as ferramentas para a gente interagir de outra forma. Mas, internamente, a gente continua achando que é melhor dar porrada no macaquinho, no nosso vizinho, para que ele não consiga satisfazer as necessidades dele, afinal, você também não pode satisfazer as suas. Essa lógica de um mundo de escassez em que não dá para todo mundo é que vai de tabela fazendo todo o resto da nossa interação ser como é. Então, não dá para agora a gente entender talvez muito, mas dá para a gente começar com a nossa atitude pessoal, que é: eu não vou bater no colega do lado. Não sei por quê, não bato. Simples assim. E, em aspectos de comunicação, não se enganem que a gente não desça porrada na comunicação com os outros. E não precisa gritar para isso. Não precisa mandar calar a boca para isso. A gente tem mecanismos muito sutis de fazer o outro se sentir desconfortável, desmerecer, ou eventualmente sim, né, de querer competir e dizer: você está errado, fique quieto. Né? Principalmente se a gente estiver num lugar de poder que permita que a gente use isso. Tá? Então, o trabalho aqui no Gaia vai ser sim apresentar as metodologias, mas o tempo inteiro, desculpa, eu vou ficar voltando para dentro de cada um. Vou ficar voltando para você olhar para si mesmo. Porque é o lugar que hoje você tem a maior autonomia de mudança e, ao mesmo tempo, é o mais difícil de mudar. Onde você não precisa de autorização de ninguém para mudar, mas você não muda porque existe um controle social que vai te cobrar essas mudanças, que vai querer entender por que você não participa mais da porrada com os coleguinhas. O que houve? Quem é você? Por que você não é mais a pessoa agressiva que a gente conheceu aqui na empresa? Ou vai vir com a maior boa vontade, vai vir do seu pai, né, querendo te dar um conselho, vai vir da sua companheira querendo te dizer: você está diferente. E parece que essa diferença, de alguma forma, assusta o outro. Né? Cada um de vocês que começa a agir de uma forma diferente parece que cria um espaço de preguiça, né, como acho que o Luiz falou, de ter que explicar por que você está diferente, por que você está pensando assim, por que você está querendo. Nesse momento, sustenta. Não precisa dar resposta para nada, né, mas talvez a gente precisa permanecer mais tempo nas perguntas, permanecer mais tempo investigando o que você quer mudar. Né? Mas é um convite, o Gaia inteiro vai ser um convite à sua mudança. Você pode passar por ele, entregar as atividades aqui online ou no Gaia presencial, que nem atividade tem para entregar, e dizer: fiz o programa. Mas você não precisa disso. Tá? Queria, então, relaxar vocês com as questões de tenho que cumprir meta no Gaia também. Não, você não precisa. Mas vai ser legal, no final, você dizer: concluí, fiz as atividades. Na verdade, é um pedido de envolvimento. Colocar atividade obrigatória porque a gente sabe que a vida vai nos chamar para outras coisas e vocês não vão conseguir participar tanto quanto se não tiver ali uma coisinha dizendo: ó, data, ó, entrega, ó, participa, tá? Mas eu não quero ser essa pessoa chata que fique cobrando vocês. Ao mesmo tempo, é um pouco da minha função mandar lembretes para vocês quando vocês não estiverem participando, tá? Mas o maior lembrete é no dia a dia, cada vez que você se deparar com uma situação que a gente comentou aqui, de vulnerabilidade, né, de campo de grupo, de como é que você se comporta na comunicação, como é que você toma a decisão no dia a dia, é que você tem as entregas, entre aspas, para fazer, para você mesmo, né, nas suas escolhas a cada decisão de comportamento. Então, boa sorte, que a gente possa aplicar mais e mais do que a gente está falando aqui. Desculpa o tempo longo da Hall, mas eu sei que é muita coisa sempre. E eu queria ainda sugerir que talvez esse módulo 2, como é muito conteúdo e a gente hoje não pode falar de decisão, de governança, quem sabe eu coloco uma segunda Hall entre essa e a do módulo 3 no meio da semana, para quem quiser bater um pouco mais um papo sobre decisão. Aí a gente vai para o tema da decisão,
de repente trago um pouco mais de consentimento, que o material não cobre muito da sociocracia, algo assim. Tá? Então, possivelmente eu coloco lá um aviso nos anúncios, que vai para o e-mail de vocês, mas já estou deixando aqui a previsão, tá? Quem sabe aí no meio da semana, quarta-feira, por aí, quinta-feira, a gente faz mais um bate-papo para quem conseguir, tá bom? Super grato pela escuta, pela participação de vocês. Seguimos em contato. Se cuidem. Saúde. Familiares, que estejam todos bem nesse momento. Que a gente possa estar mais e mais em contato virtual, pelo menos. Até breve, queridos. Abração.